Olá, mames! Estamos de volta com as nossas entrevistas para o canal Mames Life. Nessa temporada, vamos conversar com mamães inspiradoras, que têm histórias muito interessantes para contar, dividir e inspirar vocês. A nossa convidada de hoje é a Cláudia, mãe da Clara e da Alice. Oi, Cláudia, Olá. Querida, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A tua história é tão legal e tão, assim, pertinente, acontece tanto, né, dentro dos lares, assim, e acho que vai ser, o teu relato hoje, acho que vai ser um grande incentivo para as mães não desistirem. Isso aí. Né? Conta pra gente um pouquinho da trajetória. A Cláudia teve a primeira filha, a Clara, por inseminação, fertilização, né? Fertilização in vitro. Uhum. E depois, naturalmente, veio a Alice. Veja bem, a Cláudia vai contar tudo pra gente agora. Como é que foi, Cláudia? Bom, eu queria muito ser mãe, então comecei a tentar em 2011. E aí eu não ficava grávida, mas também não dei muita bola pra isso, né? Continuei a vida. Só que aí tive uma hemorragia muito forte e fui ao médico, e aí me indicaram fazer um exame que se chama histerosalpingografia, que é um exame bem invasivo, é um exame de contraste, onde os médicos podem ver qual o nível de obstrução que tu tens nas trompas, no útero, por causa de endometriose. Então, foi visto que eu tinha bastante, e nas trompas, como eles não poderiam mexer, não poderiam fazer nenhum procedimento, porque a trompa é um órgão muito fininho, muito delicado. Qualquer mexida, qualquer corte que tu faz na trompa piora muito mais do que a interrupção que ela tem naturalmente. E então eu comecei a fazer tratamento para engravidar e tentei uma primeira fertilização in vitro, que não deu certo. Depois tentei novamente, eu tinha embriões congelados. Tentei novamente, deu positivo, que foi assim uma alegria. Mas esse positivo ele era baixinho, era um HCG baixinho e ele não aumentava, não triplicava a cada dia como um HCG normal. E a médica ficou meio assim, mas disse pra gente aguardar. Depois de uma semana eu perdi esse bebê. Quantas tentativas tu fez? Fizeste duas que não deram Duas certo? tentativas que não deram certo. Isso. Depois de um mês da segunda tentativa, eu fui ao médico fazer uma revisão e o exame de sangue deu uma alteração ali no LH, que ele estava como negativo. E o médico me disse, opa, LH negativo, mulher grávida. Eu disse, mas como assim? Eu recém saí, né, de um procedimento e tal. Não, vamos fazer exames. Fiz exames, deu um HCG altíssimo, eu estava super grávida. E aí eu fiquei com medo, eu não sabia se era bom ou se era ruim, né, porque eu já tinha passado por essas duas situações. Seria uma gravidez natural, então? Seria não sabemos, porque assim, o que o médico disse? Que poderia ter sido um embrião retardatário, que chegou depois, ou uma tentativa de gravidez natural, mas ficou paradinho na trompa, então eu tive uma gravidez ectópica. Certo. Né? Aí gravidez ectópica a gente tem que fazer cirurgias pressas, é bem perigoso para hemorragias e tal, e aí tirei uma trompa, fiquei com uma trompa só. Aí dei um tempo, porque é um processo muito doloroso, emocionalmente doloroso, né? Pois é, eu ia te perguntar a parte emocional, porque é muito simbólico isso da trompa, né? Sim. Sim. Como é que foi pra ti essa retirada? Tudo é simbólico, na verdade, porque assim, a mulher, ela se sente muito... A gente se sente fracassada por não conseguir ser mãe. Quem quer ser mãe, quem tem essa vontade e não consegue, é muito difícil. A parte emocional é bem difícil. Eu tenho bastante fé, então me agarrei, né, na minha fé, enfim, confiei nos profissionais. Sim. E segui o baile, mas não é fácil, a gente tem vezes que cai mesmo, né. Até que eu dei um tempo, então, para descansar um pouco de toda essa história e troquei de médico. Fui em outro médico, vi uma outra opinião, né, e já com o coração mais calmo, assim, já tinha passado essa turbulência. Fiz uma nova fertilização e engravidei de primeira. Então, aí deu certo, engravidei da Clara. Não foi uma gravidez fácil, né? Eu tive placenta oclusiva total, que é uma placenta no lugar errado, então ela interrompe a saída do bebê. Eu nunca poderia ter um parto normal, por exemplo. Então é uma gravidez com sangramentos, com repouso, né? Toda uma historinha. Todo um cuidado, né? Todo um cuidado. Aí eu fiquei 2 meses de repouso absoluto e mesmo assim a Clara nasceu com 35 semanas.
ficou um mês de UTI, uma semana de UTI, e por causa de uma dificuldade respiratória, e depois a gente levou ela para casa. Daí pra frente foi vida normal, tudo certo, muito feliz, assim, muito bom. A fase da UTI, como é que foi pra ti? Ah, foi bem difícil. Tu foi pra casa sem o bebê? Fui pra casa sem o bebê. É bem difícil. Eu tinha tido histórias de bebês prematuros antes da Clara na minha família no mesmo ano. Então eu tava assim meio que me preparando, parece, para essa situação, sabe? Quando me disseram que ela teria que ficar na UTI, eu fiquei confiante que ela estaria bem cuidada, enfim, que era necessário naquele momento. Mas realmente sair do hospital sem o bebê é bem difícil. Bem difícil. Bem difícil. Mas força, né? a gente aguenta, né? E aí, depois de 1 ano e 10, então, a Clara tava com 1 ano... Não, desculpa, a Clara tava com 1 ano e 2 meses. Eu tava sentindo uns enjoos, assim, uma coisa meio estranha. E aí eu disse, amor, eu vou fazer um exame de gravidez porque eu não sei o que é e tal. E aí eu tava grávida. Naturalmente. Naturalmente grávida, com uma trompa só, que também era interrompida. Né? Sim. Sim. Como que isso aconteceu? Deus. Que loucura, né? Presente de Deus. E aí, E como é que foi essa gestação? Completamente diferente. Uma gestação completamente saudável, tranquila. A Alice nasceu com 37 semanas e 5 dias, mas ela nasceu com 4 quilos de parto normal. Foi um parto lindo. E deu pra fazer o parto normal mesmo com a questão da trompa? Deu. A questão era a seguinte, quando a gente faz uma cesárea muito próxima, assim, como era a minha, eu não podia induzir o parto porque corria o risco dessa cirurgia abrir, né, desse corte abrir. Mas se o meu corpo trabalhasse naturalmente, claro, depois eu ganhei analgesia, mas nunca foi induzido, né? Se o meu corpo agisse naturalmente, trabalhasse naturalmente, eu poderia tentar o parto normal. E foi o que aconteceu. Ela conseguiu vir de parto normal, foi bem legal. E o balanço dessa história toda de não conseguir trabalhar muito, né, com a fertilização e depois vir a Alice de parto normal. O que tu diz para essas mães? O que tu compartilha com as mães que de repente estão passando pelo mesmo que tu passou? O que tu diz para elas? Eu digo que assim, todo mundo pode ser mãe. Ninguém pode te dizer que tu não pode ser mãe. Se tu tem o teu útero preservado, uma trompa preservada, um ovário preservado, tu pode ser mãe. E assim, confia nos profissionais, busca ajuda. Troca de médico se for preciso. Se for preciso, porque às vezes pode acontecer, né? Não lê no Google tudo e mais um pouco, porque confia no teu profissional e não no Google, né? E tenha fé. E procure outras alternativas também. Tem mulheres que se encontram como celíacas, né, com as alergias alimentares, e isso também pode atrapalhar para a mulher engravidar. Então tem vários caminhos, não desiste que dá certo. E só para encerrar, Cláudia, como é que foi o marido, o papel do pai nessa construção toda aí da família, né? É primordial, né? Porque o homem não sente o que a gente sente, né? E então, ele fica sofrendo no bastidor, assim, né? Mas o apoio é fundamental. Fundamental, né? Fundamental. É um processo bem doloroso emocionalmente. Tem que ter alguém do teu lado querendo muito como tu. Que depois a recompensa chega, sabe? E é maravilhosa. É maravilhosa. Ai, coisa boa. Um final feliz, né? Muito feliz, muito feliz. Coisa boa. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar essa tua história tão bonita de final feliz com as nossas mames que estão nos assistindo. E eu acho que sempre tem a gente sempre consegue um final feliz. Ou assim como o teu, que deu certo a fertilização, depois veio a bebê naturalmente, como tem outras alternativas para se ser mãe também, que a gente vai no decorrer da nossa temporada conversar com mães que têm histórias assim também para contar, outras formas de ser mãe. Isso aí. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço.